que eram aquelas embarcações que velejando, né, singrando os oceanos em busca de riquezas. E agora nós vamos ver então como que ficou a situação de Gesiel, né? Basicamente é essa a tônica desse capítulo, né? Uma reflexão sobre a situação dele. É interessante porque, para começar, a gente vê que Gesiel enfrentava um conflito. Por um lado, ele tinha confiança em Deus, né? Emmanuel fala aqui reiteradamente que ele se lembrava dos ensinamentos morais da sua mãe, que ele devia confiar e amar a Deus acima de todas as coisas. E é interessante porque a gente começa a entender a amplitude do que é o acima de todas as coisas. Mesmo com todas as aflições e tribulações, entregar-se à providência. Mas ele tinha uma espécie de arquétipo do herói. Ele tem essa característica psicológica, né, de proteger, de cuidar. O próprio comportamento, né, o papel que ele estabelece, que ele se posiciona dentro da sua família, dá para perceber isso. O servo que trabalhava na lavoura para o seu pai, que já era ancião, cansado. O protetor da sua irmã, que era mais nova, que era inocente, que não conhecia a maldade do mundo. Aquele que abdicou das suas próprias realizações pessoais para se dedicar à família, tudo isso revestido de muita sensibilidade. Então, em Gesiel, a gente vê aqui um autêntico senso de dever. Só que, pense que mesmo para alguém, como no caso dele, né, que tem patrimônios morais e que, portanto, já consegue viver esse amor sublime, é difícil não ter mais um porto seguro, porque a família dele se desfez. Ele também é órfão, foi órfão de mãe, como Abigail, e agora também era órfão de pai. E não tinha outra garantia senão essa confiança em Deus. E aí chega um momento que ele mesmo se questiona, né? Como reaver a coragem, né? Mediante uma situação dessa? Se ele... E organizar o caminho, né? Eu senti que ele, na verdade, assim, ó, ainda bem que eu tô vendo que ele é humano. Exatamente. E ele passa, você percebe que ele passa em pensamento, ele desejou um lance, romper as algemas, aproximar-se do pai inanimado, quer dizer, ou seja, ele de tomar pela fúria de fazer alguma coisa, né? Isso. E aí a gente se colocando no lugar dele, a gente pensa em todas as vezes que a gente também tem a intenção de tomar o controle da situação, mas a vida nos deixa acorrentados. Não há nada que a gente possa fazer por mais iniciativa e por melhor boa vontade que a gente tenha. E aí o interessante é que assim, se ele tivesse liberdade, ele bem que poderia fazer alguma coisa, mas adicionado a todas essas aflições que ele passava, havia o cercear temporário da sua liberdade. Ele agora estava cativo, preso, e ele ia ser um escravo, né, nas galeras romanas. Ele tinha uma escolha aqui. A escolha de se rebelar. Ele podia brigar contra isso. Provavelmente ele seria morto, mas era uma escolha. Mas ele via intimamente que aquilo daria ser desperdício de esforços. E, pelo que eu consigo ver, não sei se vocês concordam, mas a coisa mais forte que fazia ele ter esperança em se resignar e ter essa resiliência era o reencontro com a irmã. Aquilo dali abastecia a fé dele de uma tal forma. E eu acho essa situação de Gesiel interessante porque, por exemplo, às vezes quando a gente perde um ente querido, alguém que na nossa família funcionava como uma base de sustentação nossa e da nossa família, a gente também perde o prumo, perde o chão. E essa é uma situação que a gente também não pode fazer nada, que a gente perde o controle, porque o doador da vida é Deus. Então a gente não tem o menor controle sobre isso. E a esperança do reencontro futuro é também, não raras vezes, aquilo que nos move para que a gente possa continuar na vida. É bem parecido aqui com o caso de Gesiel. E uma outra coisa interessante é que essa fé e essa coragem não representou inação, porque ele também poderia ter cruzado os braços e esperar pela providência até que um belo dia ele pudesse lograr esse reencontro, a depender dos desígnios divinos. Não. Ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar, tentando ver naquela situação de escravo uma oportunidade de trabalho digno, porque efetivamente ele tinha consciência tranquila, né? E uma outra coisa que ele também poderia ter feito, a gente falou que ele poderia aceitar ou se rebelar,
mas ele também poderia descambar para o suicídio. Quantas vezes a gente vê de pessoas sentenciadas à prisão perpétua, que aniquilam a sua própria existência, no auge do desespero, né? Então, tudo isso daqui foram opções que ele rechaçou, né? E aí, falando sobre o que... Eu esqueci seu nome? Daniele. Falando sobre o que Daniele chamou a atenção, né? Desse trecho... Desejou romper as algemas, aproximar-se ao pai, afagar-lhe os cabelos brancos, aquele instinto de proteção e cuidado, né? Correr no encalço de Abigail, tomá-la nos braços para nunca mais se apartarem nas estradas da vida. Aquela intenção de fazer o que lhe fosse possível para tentar resolver a situação. Mas, às vezes, aquilo que está ao alcance das nossas mãos para que a gente possa fazer é nada menos do que a resignação. Nada menos do que a obediência. Vai ter situações da nossa vida que, por mais que a gente tenha a intenção de corrigir as coisas e de deixar tudo de novo de volta nos trilhos, a gente não vai ter condições efetivas de fazer isso. Tem uma fala que ele depois que ele falou isso, eu grifei aqui. Ele diz: guardar a fé como auréola divina, descansar verdadeiramente, agir e esperar. Exatamente. Isso é a resignação dele, né? Isso. Essa obstinação pacífica, né? Eu senti que é como se ele tivesse como se tivesse parado e ficado, ele coloca que ele ficou 30 dias e mergulhou, é como se ele tivesse ficado dentro de si, e na verdade, não só, ele ficou entre aspas, perturbação, né? Então, assim, ele ficou assim, em pensamento, em profundas cogitações. Isso. Aquilo mexeu com ele, né? Mexeu com ele. Como era de se esperar, né? Exatamente. Aí, ao invés dele desperdiçar as potências que ele tinha para se rebelar ou se insurgir, ele aproveita para mergulhar mais em si mesmo. E eu acho interessante porque eu não sei se vocês já tiveram episódios depressivos ou já tiveram a própria depressão, mas às vezes quando a criatura está no fundo do poço, né, que a gente perde as perspectivas, perde o norte, sente esse aturdimento, fica perdido, a gente consegue mergulhar em profundidade nos nossos sentimentos. Tem um autor, ele é psicólogo junguiano, James Hollis, ele escreveu uma obra chamada Os Pantanais da Alma, que ele fala exatamente isso. Embora o mais belo seja os campos verdejantes, os pantanais da alma são os locais de onde a gente pode tirar o mais profundo significado da vida, né? Então, essa situação fez com que ele buscasse esse entendimento e compreensão no seu interior, não mais fora. Tem uma obra de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, que ela vai falar sobre a prisão de João Batista. Antes dele ser degolado, né, decapitado, ele ficou preso durante longos meses. E é interessante porque a narrativa é bem similar, de que ele ficou aquele tempo todo cismando, pensando, buscando entendimento e essa aproximação com Deus. Então, esses períodos, né, essas situações de reclusão, elas nos servem justamente para essa aproximação. E a reclusão aqui pode não necessariamente ser uma prisão física, como no caso dele, que ele se tornou um cativo, né? Às vezes uma enfermidade, que nos deixa presos numa cama, né? Às vezes uma situação familiar, que nós somos obrigados a permanecer convivendo junto com uma determinada pessoa que não nos suscita amor. É também uma situação de prisão, que a gente pode escolher entre se insurgir ou aceitar e tentar buscar uma compreensão mais elevada disso, né? E assim, é até de comover quando Emmanuel fala, né? A rude experiência dera a Estevão uma expressão dolorosa e sombria. Vagava-lhe no semblante indefinível tristeza, e na fronte apontava rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. Nos olhos, porém, a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. Os olhos como espelho da alma, né? Então é inegável que ele experimentou um profundo abatimento por conta dessa dor moral, porque ele é humano. Mas, mesmo perante esse sentimento de impotência, ele preservava essa esperança de que havia alguma razão para isso, mesmo que naquele momento ele não soubesse exatamente qual seria. E eu acho isso interessante porque é uma reflexão que nos é útil no momento da dor. Nem sempre a gente vai conseguir a explicação racional para aquilo que a gente sofre. Às vezes, numa análise superficial, a gente realmente vai achar que é uma injustiça.
Mas isso repugna a razão, porque a gente sabe que Deus é justo e bom. Então, ao invés da gente ficar se questionando ou se lamuriando, que não vai resolver muita coisa, vai ser esse gasto dos nossos recursos para um caminho que não vai nos dar nenhum tipo de alento, que a gente possa, como ele, esperar, né? Esperançar. Veja que depois coloca logo em seguida, como outros descendentes de sua raça sofreram o sacrifício pungente. Todavia, guardar a fé, e foi até que o colega falou, como auréola divina, dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. Então, assim, a diferença é como se muitas pessoas passassem por aquilo que ele passou, né? Isso. E aí, só que o que tinha diferente dele era que ele soube, na fé, saber agir, que é isso que está falando, agir com sabedoria e esperar, né? Isso. A questão da paciência também, para com o tempo, para consigo mesmo, né? Que é uma arte, né? Isso. É uma construção. Não, e a resignação dele. Agora, só a gente está vendo o Gesiel agora. E aí a gente não sabe o que Gesiel passou, em que ele foi forjado para chegar a esse amadurecimento. Porque às vezes a gente também, lógico, ele merece o nosso reconhecimento. Mas a gente, às vezes, por colocar ele bem lá em cima, até cria um afastamento. Então a ideia é trazer Gesiel para perto, né? Ele tem realmente esse merecimento, ele é iluminado. Mas essa iluminação não foi porque ele é predestinado. A impressão que me passa, porque assim, aparentemente parece que ele teve uma vida tranquila, uma situação estável financeira, né? Antes dele perder tudo, né? Aparentemente parece que sim, o pai tinha bem, Parece que a família foi perdendo ao longo do tempo, né? Espoliada. Foi perdendo também, depois foi tomado, né? Isso, foi tomado. Ele passou por todo aquele processo, mas a mãe também teve um papel importantíssimo na vida dele. Sim, né? sem dúvida. Todo esse fortalecimento espiritual, essa maturidade. Agora me parece, a impressão que me passa é que ele já era um espírito amadurecido. Né? Sim. Mas, Mas, eu acho que ele passou antes, tudo bem, para chegar ao final. Eu acho que o que o Paty quer falar é um antes. Para Isso. chegar a isso. a solidariedade das reencarnações. Nessa vida. Não, é isso que eu estou dizendo, ele já veio com um espírito amadurecido nessa vida. Claro que ele passou por outras coisas, mas vai chegar onde chegou, lógico. Sim. Com certeza. Mas sem dúvida, até por conta dele passar por essa experiência, ele ainda tinha desafios a vencer. Porque Gesiel ainda não era perfeito, não obstante todos os seus valores morais, né? Ele estava passando por essas situações. Né? Isso. Até poderia ser a título de missão, mas a informação que a gente tem é que essa experiência ainda era uma experiência necessária, né? Até a experiência de dor, né? Isso. Aprendizado, porque na verdade era um tornador, na verdade, bem como aprendizado, né? Talvez tenha sido Mais algumas coisas para ele, né? até um gênero de provas que ele elegeu para essa existência. Né? A gente também tem, né? Kardec escreve isso em O Livro dos Espíritos. O espírito, não raras vezes, participa do seu planejamento reencarnatório, escolhe o gênero de provas que vai ensaiar. E aqui, em momento algum, ele foi um escravo. A humilhação de um escravo, ela é muito grande. Tem uma obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que ele vai enaltecer a figura dos escravos no Brasil. Porque para ter paciência é necessária humildade. A humildade de reconhecer que você tem um momento que você não tem o controle e que você não vai conseguir fazer o que você quer. E que realmente você precisa esperar o melhor momento. A escravidão, ela é uma grande injustiça. Kardec diz isso também no Livro dos Espíritos, porque não há raças inferiores e outras que, por serem superiores, possam constranger e dominar. Mas a experiência da escravidão é uma grande oportunidade da gente desenvolver patrimônios importantes para o espírito, né? A renúncia, a abnegação, né? Que a gente vê aqui. Eu já sabe, eu tô nessa linha porque quando a mãe diz assim, frente dele não haveria pão. Né? Então eu acho que ele já estava A impressão que me passa é que ele como realmente missionário. na verdade. Os ensinamentos são muito profundos. Sim, sem dúvida. Eu acho que ele já estava além disso. Antes de aparecer Paulo, Encarnação, né? De prova para acender, eu acho que ele já estava com compromisso de estar participando dessa questão do crescimento. Sim. Ele realmente, Paulo talvez não tivesse. Gesiel tem E era o vale escolhido já, né? Uhum. Ele era o suporte, assim, foi um ponto de apoio suportando.
Ele tem uma coisa também, além desses indícios de um espírito mais, né, que já tem uma, vamos dizer, uma trajetória evolutiva importante, ele também, ele seguia muito o exemplo, vamos dizer, daquele credo que ele foi forjado, né? Quando diz aqui, por exemplo, o autor dos provérbios recomendara como imprescindível serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana. Então, ele seguia tudo que ele aprendeu, tudo dos livros e dos exemplos dos pais. Então, já é também um traço que mostra a superioridade moral, né? Quer dizer, tinha dele e tinha do divino nele, né? Do que ele aprendeu. E eu fico impressionada, gente, né, com tanto acesso às revelações, à leitura esmiuçada. E a gente ainda peca por essa habilidade de seguir, né, o que a gente estuda e o que a gente lê. No terceiro capítulo de Provérbios, aproveitando aí o que Nelma falou, que inclusive foi citado aqui antes, quando ele abre e tem aquele alvitre para o pai, né, antes dele ser preso, tem assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e no teu coração guarde os meus mandamentos. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que eu acredito que é exatamente essa menção dos provérbios recomendarem a serenidade da alma e o seguimento das leis divinas, né? E em momento algum existe aqui desejo de vingança, né? Um desejo que a gente via até no pai dele, mas é interessante quando Emmanuel vai falar, né? E ele saberia conservar o tesouro da esperança e procuraria a irmã até os confins do mundo, se um dia conseguisse de novo o beijo da liberdade na fronte escravizada. Que é justamente o que parece ser o móvel dele para poder tudo suportar, mesmo sendo alvo de injustiça. E essa resignação dele transparece, né, quando cita aqui que o feitor Lisípio notou, né, a mesma coisa que acontecia com José do Egito, né, quando foi escravizado, que foi para as pedreiras também. Ele não tinha nenhuma revolta, ele não tinha nenhum sentimento de vingança, e os feitores notavam isso. E a cada lugar que ele passava como escravo, ele conseguia, sem nenhuma intenção, sem nenhum propósito, mas ele era visto e ele era retirado daquele trabalho forçado, né, e reconhecido como eu me lembro de algumas passagens de um feitor de uma pedreira, que depois ele ajudou esse feitor, né? Então, assim, se formavam amizades bem sinceras. Eu acho que quando vem com esse propósito, eu acho que é justamente até de mudança do outro também, certa, né? E o diferencial é que ele faz isso sem afetação. Esse destaque, né? Conferiu um destaque também. E faz com que a coisa fique mais uma suave. Escolha, né? Quando se precisou de uma escolha, foi lembrado de Porque em momento algum ele fez isso buscando chamar a atenção de Lisípio para obter favores. Isso é muito importante. A demonstração que ele tinha de esperança, porque poderia ser algo artificioso, fingimento, hipocrisia. A gente está aqui com escravos que a maioria deles, isso também fica claro no texto de Emmanuel, eram malfeitores, eram bandidos, criminosos, inescrupulosos. Então ele estava num clima realmente pesado. Agora sim, tem uma coisa também muito interessante, que aqui na página 49, que assim, no bojo escuro da embarcação, sua firmeza de fé não se modificara, dividia o tempo entre os labores rudes e as sagradas meditações. Então, assim, ele não deixava de estar ligado ao Evangelho sempre. Então, às vezes, para a gente não esquecer isso, né? Exatamente. Da gente ter a rotina, da gente não deixar que isso... Porque às vezes o dia a dia, às vezes as coisas também ruins acabam afastando a gente, né? Perturbando e afastando. Né? Eu acho que assim, ele o tempo todo estava em contato, né? Ele estava sempre estudando, ele estava sempre meditando. Isso. tempo, né? Para meditar. Exatamente. Eu não sei como, Não sei né? como. Mas é aquela coisa que fala assim, orar e vigiar todos os dias. Todas as horas, né? Todos os minutos. Isso é importante. Só voltando um pouco, eu achei interessante também quando o Emmanuel diz: ele enfrentou a situação cheio de confiança e humildade.
A forma como a gente enfrenta a situação é o decisivo para o desenrolar da situação. Porque, embora a gente venha com um planejamento, isso não é um trilho de trem que não oferece mudanças nem oportunidades de terem alterações. O tempo inteiro a gente influencia no nosso destino. Como no caso dele, que percebeu esse esforço nobre e possivelmente a atitude de Estevão, não as palavras, mas a atitude pode também ter feito Lisipo reavaliar a sua postura em relação aos escravos. Porque, tudo bem, ele estava aqui no exercício do seu dever romano de ser um feitor. E a gente não sabe, há feitores de várias formas. Aqueles que aproveitam da situação de poder para flagiciar, né, para colocar ali uma agressividade, uma violência contra o outro, com requintes de crueldade. E existem outros feitores que, mesmo estando naquela situação de dominação, tentam fazer a coisa de uma forma mais amena, né? Então, acima de tudo, o exemplo. E isso do aproveitamento do tempo é muito importante, porque até na nossa atividade profissional é interessante, porque tem uma história de Chico, que ele gostava de entrar no bar para tomar café, e certa vez alguém o flagrou: Chico, você num bar? Ué, mas se a gente tiver o evangelho no coração, a gente transforma o bar num lar. Qual o problema há nisso? E isso é interessante. Ele transformou os bastidores ali de uma galera romana num local que tinha uma vibração um pouco transformada por conta da sua presença. Aonde quer que a gente vá, a gente pode viver isso, contanto que o evangelho não saia do nosso coração e que no nosso exercício profissional, quando a gente estiver em casa com a nossa família, a gente mantenha esses pensamentos elevados, né? E aí é interessante porque mais na frente, ou melhor, em outra obra, eu anotei aqui, né, nessa obra que eu falei de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos fala uma coisa que se relaciona com esse texto de Emmanuel, quando ele diz: através das linhas tortuosas dos homens, Jesus realiza os seus grandes e benditos objetivos, como a gente falou no prefácio. Provavelmente não estava escrito, por assim dizer, que Saulo de Tarso seria um dos maiores assassinos do cristianismo primitivo. Ele escolheu. Mas Jesus aproveita a escolha tortuosa que ele fez para, junto com a presença de Estevão mais à frente, ele endireitar esses caminhos tortuosos que ele mesmo fez para si mesmo, né? E, além de Lisipo, aparecem aqui outros personagens, né? E aí tem a figura do jovem romano Sérgio Paulo. Sérgio Paulo vai aparecer mais para o final do livro, junto com Paulo, não vou dizer em que situação, mas ele volta, não querendo fazer, mas já fazendo, mas ele volta. Ele tem uma importância muito grande na história de Paulo e Estevão, não apenas nesse capítulo, né, da liberdade, mas ele tem uma história muito importante para a história do cristianismo primitivo. Patrícia, um pouquinho antes aí, onde nós estávamos antes, no livro Céu e Inferno, em depoimentos dos espíritos, né, após deixar o corpo, na parte dos espíritos inferiores, tem um espírito que ele diz que está sofrendo porque, além de ter maltratado aqueles que lhe ajudavam, que era uma mulher nobre, né, uma mulher má, além disso, que exerceu muito poder e fez muito mal àqueles que não lhe acatavam. Então, aqui me parece que Estevão, ele sabia um pouco disso, como que quisesse comprovar que no fundo de cada coração mau tem uma centelha divina, tem alguma coisa de boa, né? Exato. Então, quando ele diz, quer dizer, com todo esse ambiente, mas ele diz assim: todo o serviço é de Deus, amigo. Perfeito. Quando alguém reclamou que vivia naquele inferno, e ele diz isso, né? Então, ele não queria enfrentar essa centelha má que existe nos verdugos e nos feitores mais, vamos dizer, malvados, né?
Então, parecia que conhecia a mente humana, né? Conhecia como podia se manifestar. Veja que ele não perguntava sobre o passado. O que você fez para estar aqui? Para ele pouco importava, como Jesus, que se aproximava dos homens e mulheres de má vida, malfeitores, meretrizes, comia junto. Na obra Boa Nova, Maria, Humberto de Campos vai dizer que Maria se surpreendia às vezes que Jesus levava para a carpintaria do pai assaltantes conhecidos da cidade. Ia para a beira do caminho consolar. Imagine uma mãe vendo isso, o risco, né, a que a criança está exposta. E é justamente isso. E o interessante é porque nessa época, lógico que a gente não tinha o desenvolvimento da medicina como a gente tem hoje. Então a gente até vê, né, que o médico de bordo tentou diligenciar com o que se tinha, pomadas, compressas, né, fazendo o que lhe era possível, mas nem ele conseguia explicar ou detectar a razão daquela doença. E aí, as pessoas que acabaram recebendo ele, né, com amor, desvelando carinho, depois que perceberam que ele estava possivelmente com uma peste contagiosa, começaram a se afastar. E é aí que a gente vê quando o cristão se revela. Pois é. E aí o feitor, sendo solicitado, né, pelo comandante, Sérvio Carbo, que elegesse algum cativo para cuidar, não pensa duas vezes. Eu acho interessante, Emmanuel diz, né? Mas nem eu percebi a vez. O feitor designou Gesiel incontinente, nem pestanejou. E na mesma tarde o moço hebreu penetrou o camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações mais díspares e arriscadas. Quando a gente vê a história de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, elas cuidavam diretamente de leprosos, de pessoas que tinham doenças que muitas vezes nem eram diagnosticadas, contagiosas. E nenhuma delas ficava com medo do contágio, né? Ou se furtava a ajudar. Esquecimento completo, né? Até da própria integridade física para poder auxiliar. E o interessante é que, assim, esse senso de dever em Gesiel, ele é muito caro e ele vê oportunidade de serviço, né? De ser útil em toda e qualquer situação. É aquela coisa que Nelma falou, de ver o lado bom das pessoas e das situações, né? E outra coisa, a humildade também, que é, né? Ímpar, exatamente. Ele se coloca, mesmo ele sendo judeu, vindo da tribo de Issacar, israelita, ele se coloca como servo. Sou Gesiel, o escravo que veio vos servir. E a partir daquele momento, Gesiel consagrou-se ao enfermo com todas as reservas da sua afetividade. Ele não conhecia aquele homem. Nunca tinha visto na vida. E não tinha, né? Nenhum laço de amor. É ele que salva. A figura aqui das galeras romanas simboliza César. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele fala sobre nós e César. E aí, se a gente pensar na nossa atividade profissional, que é o nosso César, que é a nossa ocupação útil, né? De onde a gente tira o recurso para pagar os nossos impostos, exercer a nossa cidadania, será que a gente também se entrega com as reservas da nossa afetividade? Como Estevão se entregou ao trabalho que ele tinha. Será que a gente também faz isso no nosso dia a dia, né? Honra o nosso trabalho? Quando Emmanuel faz a descrição, né? Banhos, essências e pomadas eram manipulados e aplicados com extrema dedicação, como se estivesse a tratar um parente íntimo e muito caro. Então, ele, junto com o medicamento, revestia aquilo de carinho. Isso sem ganhar nada, tendo a sua liberdade cerceada. Será que a gente que é pago para fazer o que a gente realiza profissionalmente, né? Seja lá qual for a nossa atividade, a gente recebe salário no final do mês. Será que a gente reveste de carinho também a nossa atividade? Né? É uma boa reflexão. Ele tinha um grande desejo, uma grande vontade de curar. Ele jogava isso, né, essa energia. Exatamente. Ele estava fluido, ele tinha um grande desejo. E aí, o Sérvio Carbo, que não parecia ser uma pessoa lá muito evangelizada, né? Será preferível envenenar os peixes antes que afrontar o perigo do contágio e arriscar tantas vidas preciosas. É interessante porque o malicioso sorriso, né, que Emmanuel anota aqui, é justamente
lógico, como existia uma desvalorização da vida humana em relação ao cativo, este era até um comportamento que naquela época era usual, até para preservar a vida dos outros cativos. Não que a vida dos outros cativos fosse muito valiosa para o comandante, mas eram os braços para poder fazer com que a caravela, o mecanismo de transporte fosse à frente, né? Na verdade, naquele momento, eles eram extremamente valiosos, né? Porque se todos caíssem doentes, não iam lugar nenhum. Pois é. Quem ia remar, né, Larissa? Exato. E aí, Lisipo funciona como um advogado, né? Aquela coisa que Daniele falou do bem, funcionando como advogado de defesa. Lisipo, que tinha simpatizado com Gesiel, então é honesto. Isso também é mérito. Embora a honestidade seja a nossa obrigação, nem todo mundo cumpre essa obrigação moral. Então ele foi honesto, narrando com fidelidade tudo aquilo que tinha acontecido em toda a convivência com o jovem hebreu, né? E aí a gente também vê a postura de Sérgio Paulo se interessando sobre a situação. Vem cá, qual é a situação de Gesiel? Como a saber? Me fala dos antecedentes desse rapaz. Porque até então, o desvelado amor, né? Foi muito sábio. E ele foi muito bom, né? Ele tem também uma generosidade. Ele fala também do que ele fazia com os malfeitores em relação ali no ambiente que ele estava, como é que ele agia. Isso. Né? Ele diz, né? Eu não posso admitir que Gesiel seja tirado ao mar com a minha quiescência. Eu devo a esse escravo uma dedicação que equivale à minha própria vida. E ele não era cristão, ele era romano. Mas a gente vê romanos com uma fé muito maior do que muito cristão. O próprio centurião romano, né, que se apresenta a Jesus: Senhor, eu digo aos meus servos, vai-te de lá para cá, e eles vão. Vós também, com a sua ordem, conseguis, né, curar um servo meu que está à distância. E aí Jesus diz, uma fé dessa eu não tenho visto em Jerusalém. Então, a gente também precisa aplaudir aqui esse gesto, né, de Sérgio Paulo, que efetivamente é um gesto de bondade. E ele decide, então, que Gesiel seja deixado no porto de Jope. E que se chamasse, falasse que era outro nome. Sim, e sem desamparo. Dá uma túnica, porque provavelmente as vestes dele já estivessem bastante em frangalhos, né? Dá algum dinheiro para as primeiras providências, porque ele observava também, além dele ter que começar uma nova vida do zero, que ele também estava com a doença, que ele tinha ficado com a mesma peste. E é interessante o diálogo que Sérgio Paulo tem com Gesiel, que é um diálogo sincero. Gesiel, não ignoras que te encontras enfermo, talvez tão gravemente quanto eu há alguns dias. Mas amanhã de tarde nós chegaremos a Jope e eu hei de valer-me dessa circunstância para te devolver a vida livre, sem ilusão. Você provavelmente vai morrer. E ele até chega a dizer, né? Deixa a liberdade, mas só o teu Deus poderá te conceder a vida. Poderia até me dar dinheiro, né? Mas para que eu vou dar o dinheiro se você... Vai morrer mesmo? É aquela piedade do bom samaritano, né? De dar tudo que tem, mesmo não podendo ficar ali junto ao lado para poder dar as providências para o restabelecimento da saúde. Quando tudo parecia, né, se renovar, a reviravolta. De madrugada acordou o contato de mãos desconhecidas que lhe revistavam atrevidamente os bolsos da túnica. E ele já estava padecendo das comorbidades, né? Confusão mental, febre ardente. Agora vamos avaliar o tal assalto, né? De Irineu e de Crotona. E aí ele fala, né? Por favor, não me mates, porque provavelmente ele buscou aqui alguma arma, né? Para poder... Tudo entregou ao desconhecido, cujos olhos fulguravam de cobiça e prazer. Num relance, aquela fisionomia contrafeita se transformava no semblante risonho de quem desejava aliviar e socorrer, devido à recompensa, né, que ele buscava ao fato de reagir perante o dinheiro que agora ele buscava e que tinha efetivamente encontrado. E o hipócrita, né,
chega até ser jocoso, é o que ele diz, né? A verdade é que para a prática do mal todos estão prontos, mas já para fazer o bem, como se ele falasse de alguém que não fosse ele mesmo também, né? E eu acho isso interessante porque Gesiel dá uma lição para ele, né? Mais para frente, quando ele já quase se despede daquela situação. O dinheiro é sempre bom quando com ele nós podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. E aí eu me lembrei do Evangelho quando Kardec fala de servir a Deus e a Mamon. Qual o melhor emprego dos bens terrenos? Tem uma mensagem lá que fala sobre isso, né? Porque os bens terrenos, o dinheiro, a riqueza, os talentos que a gente tem, os recursos do alto, pode ser prisão, mas também pode ser liberdade, a depender do uso que a gente tem. Veja que ele quase acaba com o mártir do cristianismo primitivo por conta de uma bolsa de dinheiro. Ia gerar muito inimigo, né? Esse Irineu. Então isso daqui... Tem aquela mensagem também, granjear amigos com a riqueza da iniquidade, né? Porque às vezes a gente detém uma certa situação financeira que na verdade às vezes é uma concessão divina, não é um mérito tão nosso assim. Então com essa riqueza a gente pode granjear amigos até dessa forma, né? Aproveita a riqueza para granjear algumas amizades. Muito bem colocado. Parece que a riqueza é sempre o pretexto para o bom relacionamento, né? O prato de sopa que a gente leva para a rua é um pretexto para a gente se aproximar àquele irmão que está ali no desamparo, né? A situação venturosa que a gente tem, até os laços familiares, é um pretexto para que a gente possa resolver conflitos. E quem sabe até com aquele gesto de generosidade de Gesiel, ele não poderia rever isso, né? Toda árvore é conhecida pelo fruto. Sim. Sim. Já peguei. Exato. E aí leva ele até a casa do caminho, né? Veja que nessa época a gente já tem pelo menos 2 casas do cristianismo primitivo. A gente vai ver que as igrejas elas foram sendo construídas em diversas cidades. Aqui a gente tem na praia de Jope, e aí Efraim faz referência a Jerusalém, que era onde estava Simão Pedro, né? Então nessa época já tinha algumas casas construídas. E é interessante esse nome dos homens do caminho, né? Aqueles que fizeram o seu caminho depois da vinda de Jesus, aqueles que recolhiam os outros que estavam no meio do caminho, que mais tarde a gente vai ver que esse nome vai ser caminheiros. Até na Casa do Caminho ainda se chama, né? Os voluntários de caminheiros. E aí quando ele chega às portas da Casa do Caminho, né? Efraim recebe. De onde vens, irmão? E aí Gesiel fica admirado, né? O rapaz admirou-se de tanta afabilidade e delicadeza no homem a que via pela primeira vez. Por que lhe dava o título familiar, reservado ao círculo mais íntimo dos que nasciam sob o mesmo teto? É porque ele não conhecia ainda a parábola do bom samaritano. E quem é o meu próximo, né? E quem é o meu irmão? Tem uma passagem de Jesus que é bem a cara disso, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É como se fosse uma explicação para Gesiel, né? Por que dessa delicadeza? Ainda sobre o Irineu, eu tive uma impressão, posso estar equivocado, que assim, que me parece que quando ele chega na Casa do Caminho, me parece que ele já era um pouco conhecido do pessoal. Logo no primeiro momento ele não lembrava de algum lugar que ele pudesse levar Gesiel, eu não sei quem pode te ajudar, depois ele tem uma lembrança e vai e resolve ir. Aí eu fico pensando nessa relação que esse Irineu talvez tivesse com o pessoal do caminho, talvez fosse alguma pessoa que tivesse um contato, mas fora daquele ambiente, fora do contato com aquelas pessoas, ele parecia ser uma pessoa legal, né? Simpatizava. Mas ele quase mata uma pessoa. Né? Isso me remeteu ao nosso posicionamento, às vezes, que não estou querendo dizer que ele fazia parte do grupo do caminho, mas parecia que ele tinha um certo contato, conhecia o pessoal, mas no ambiente fora, ele tinha um comportamento muito
desvirtuoso daquilo que talvez imaginasse que ele tivesse por conta dessa amizade que ele tinha com o pessoal. Perfeito. Eu viajei assim, mas... Não, tá certo. Eu conheço Mas, as pessoas que podem auxiliar, são donos do caminho. Certo. E quando chega, ele demonstra essa coisa, já chega, já entra na casa, já tem não consigo lembrar aquele diálogo, mas eu tive essa impressão. Isso me remete a um posicionamento nosso que às vezes nas nossas conversações fora do centro espírita é diferente, que eu falo assim, né? Mas você vê que tem até palestras. Eu não sei se eu viajei na primeira leitura que eu fiz, mas acho que foi isso. Eu achei interessante. Uma coisa boa. Dentro dele existia uma coisa boa. Esse lado dele. Mas só que eu pensei, mas ele quase rouba e quase mata uma pessoa. Tinha esses dois lados. Ou talvez ele... Esse é o momento que a gente, não é só porque a gente às vezes faz parte de determinado, não que ele fizesse parte do grupo do caminho, mas a gente tem momentos de deslizes morais, inclusive, e nesse caso aqui poderia culminar até num homicídio, né? Bem grave. E também poderia ser um simpatizante, né? Quantos admiradores. Você espírita... Já esteve lá, mas já tem um tempo, tanto que ele não recordava. Ainda não estava. Ele ficou assim sem saber, depois, não, tem um pessoal conhece, o pessoal, achei que Isso. eu viajei assim nessa... Achei nessa interessante, observação. é muito bom. E aí então ele leva para Jerusalém, planeja a viagem, né? E aí Gesiel fica muito contente, se lembrando da recomendação de Sérgio Paulo, mas ainda ardendo, né, a febre, ele não consegue ter maiores contatos ou conversas com o próprio Efraim. E aí Emmanuel fala, né, da carência de recursos, né? Ele chega a dizer, caminhando cuidadoso para não esfalfar a pobre Alimária, Efraim transportava os 2 enfermos à cidade próxima, buscando os recursos indispensáveis. Então, a gente vê que realmente a igreja, ela sobrevivia pela providência divina, né? Pelos recursos que iam... Só para concluir mais ou menos aquilo que eu também falava, ele diz aqui, ó, abandonado por Irineu aos cuidados de Efraim, o doente recebeu carinhos de um verdadeiro amigo, que o primeiro passou a ser um amigo, mas não era tão verdadeiro assim. Isso. Né? E Efraim já essa frase. Exato. E aí ele chega até a igreja de Jerusalém e lá é recebido por Tiago e Simão Pedro, né? Tiago aqui, filho de Alfeu, Tiago menor, porque tem o outro Tiago, né? Tiago maior, filho de Zebedeu, que era irmão de João, que vai aparecer mais tarde. Então, acompanhado de Tiago, irmão de Levi, Mateus, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. E aí é interessante as diferentes respostas. Tiago, mais um, mas é quase impossível. Já tem 49. Isso é tão engraçado, né? Que parece que você está vivenciando a situação ali. E Simão, nós vamos ver o que é possível fazer. A situação é diferente, né? E aí mais pra frente, Emmanuel vai dizer, Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados, acorridos de toda a parte em grau de recurso supremo ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero. A gente vê Simão Pedro, né, bem colocado aqui por Emmanuel, como a base forte, a coluna de sustentação do cristianismo primitivo. Ele abriu a sua própria residência, né, a esses amigos do caminho, que eram cheios de enfermos, e ele recebia esses recursos, muitas vezes, por conta das amizades que ele fazia e também de fariseus. A figura de Tiago, ela vai ficar mais clara ao longo do livro, né? Porque a primeira impressão que a gente tem de Tiago, e vamos ficar com essa impressão por enquanto, é de alguém que se mantinha na casa do caminho, mas também tinha suas preferências pelas relações farisaicas. E que era essa ponte, né, de contextualização do Cristo, do Evangelho, com a lei de Moisés. Mas a gente vai ver o quanto que Tiago ainda vai crescer nessa história, né? E aqui, em relação a Pedro, Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores, porque o judaísmo dominante, ele tinha uma influência muito grande. E não é que eles quisessem fazer, né, essa contemporização e ter que travar contato com os fariseus, mas era necessidade. Senão eles não podiam auxiliar. Então isso daqui também implica renúncia. Ainda que eu não concorde com as convicções farisaicas, com as exigências que porventura eles poderiam fazer,
em prol de manter as portas abertas da assistência aos mais necessitados, eles fizeram muitas renúncias silenciosas. E aí eu me lembrei do capítulo 21 de João, quando Cristo volta e se encontra com Simão Pedro na praia e diz o seguinte: em verdade eu te digo que hoje tu te vestes e vais onde queres ir, mas quando chegarás à velhice, estenderás as mãos a outra pessoa que te vestirá e te conduzirá para onde não queres ir. E parece que era um prelúdio justamente por conta dessa necessidade que Pedro teria que fazer esse contato com os fariseus. E suportar também as humilhações, as perseguições, que a gente vai ver mais pra frente, né? E aí, a partir daqui, é muito bonito, né? Porque a gente vê Gesiel se melhorando cada vez mais, tendo os cuidados de Simão Pedro, e aí, em um determinado momento, eles começam a conversar. Porque a mente, que as palavras revelam que a mente está cheia. As palavras falam que está cheio o coração. E aí revelava isso, né? Nesse momento. Pra mim, eu acredito muito nisso. Não, Mas que estivesse delirando, eu acredito muito nisso. Imagina. Assim, mesmo no nosso dia a dia, pessoas que deliram, às vezes estão bebendo, não sei o quê, as palavras revelam que a mente está cheia. E nesse caso ele estava revelando que ele tinha dentro do no âmago arco dele era justamente essas citações dos... E nós estamos saturados de quê? E aí, mais pra frente, ele vai dizer: afeiçoara-se a Pedro como um filho afetuoso ao legítimo pai. O ex-pescador de Cafarnaum era o exemplo vivo da renúncia fraterna. Entre ambos se estabelecera desde os primeiros dias a corrente magnética das grandes atrações afetivas. Era um judeu e um cristão. Mas esse judeu era um judeu, me referindo a Gesiel, que conseguiu correlacionar as duas revelações sem saber nada da vida do Cristo. Mas o Cristo já veio, já. Senta aqui, deixa eu te contar das peripécias. Uma vez quando ele perguntou, eu não estava o Messias, O bichinho. Eu estava tão... Eu nem sabia, ele o Messias não está. E aí Gesiel bebia-lhe as palavras, inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito desencantado como um bálsamo suave. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Com que profundidade a mensagem da Boa Nova também nos impacta, né? Será que essas mensagens que a gente vê hoje, compartilhamento com tanta efusividade, né? Será que essas mensagens para nós, elas significam bálsamo suave, distração, compartilhamento, né, de coisas boas? Qual o nível de profundidade que a gente também desenvolve com a mensagem? Porque num mundo como hoje, né, o mundo das comunicações, a gente tem um fluxo de informações muito grande. Mas será que a gente consegue aproveitar, pelo menos por alguns momentos, né, alguma mensagem dessa e mergulhar em profundidade para poder também extrair? Porque aqui a gente vê a mensagem como alimento espiritual, né? Nos diálogos, eles se alimentavam psiquicamente, recobravam as esperanças, tinham reconforto. E às vezes, quando eu penso na nossa situação do mundo atual, da sociedade atual, com tanta ansiedade, né? Tanto transtorno de pânico, parece que a gente escorrega nesses momentos de interiorização, de reflexão mais íntima. É lógico que eu não estou querendo aqui transformar algo complexo em algo simples. É muito mais complexo do que isso. Mas eu acho que isso aqui pode ser um preservativo para a loucura, para esse sentimento, essa ansiedade muito grande, né? Para o desespero. E aí chega um momento em que, entre as narrativas, né, que Simão Pedro faz, ele narra das curas do Mestre, das palestras que Jesus fez, do Sermão da Montanha, fala inclusive dos martírios, de como Jesus deixou a terra, do Pentecostes, que aqui já está no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, né? E ouvindo tudo aquilo, Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações lhe sensibilizavam o coração, como se ele houvesse conhecido o profeta de Nazaré. É interessante porque Gesiel não viu Cristo, mas o conhecia. Paulo viu o Cristo, mas não o conhecia.
né? E aí tem aquela paráfrase que a gente comentou no início do texto de Isaías. Daniele gostaria de ler pra gente? Tão lindo esse texto. Levantar-se-á 60. Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores? Parecerá um homem envergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas, desde o instante em que ofereceu sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar em suas mãos. Exato. E aí o interessante é o detalhe aqui, ó. Nessa época já tinha evangelho? Tal qual a gente conhece hoje, abre lá o Novo Testamento? Não. Ainda estava sendo elaborado, né? Aí ele fala, os pergaminhos do evangelho, ainda as anotações de Levi, que era o único escrito. E que as cartas de Paulo, né? Possivelmente ficaram prontas antes do próprio evangelho. Que esse movimento de Paulo sempre vanguardista, né? Acabou estimulando para que os outros também escrevessem. E aí Emmanuel vai dizer, Gesiel não leu, devorou. Né? Encontrei o tesouro da minha vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Profundo isso, né? Ainda hoje, a gente encontra ali nos ensinamentos do Evangelho um entendimento para as dores que a gente passa, né? E aí eles começaram a fazer essa contextualização, né? Essa ligação da lei de Moisés com o Evangelho trazido por Jesus. E aí chega um momento que Pedro vai dizer, a lei antiga é justiça, mas o Evangelho é amor. Né? E aí eles começam a falar sobre aquele Cristo que veio martirizado, incompreendido, que não desprezou o cálice amargo para transmitir essa lição de coragem e de renúncia. E aí, isso, antes disso, tem uma parte muito interessante, porque assim, Pedro estava curioso para saber efetivamente quem era Gesiel, mas até por conta da educação, né, do respeito, ele não queria entrar na semana de Gesiel. E aí ele busca o melhor momento, né, para, dentro daquele ambiente fraterno, perguntar sobre a ascendência dele, de onde ele vinha, né? A sombra de uma tamareira. Isso. E aí, a reflexão de Gesiel, né, chega um momento que Emmanuel diz assim, quando Simão pergunta pela sua procedência, Gesiel sabia que não devia desprezar o amparo de um coração verdadeiramente fraterno. Ele não esqueceu a dívida de gratidão e a jura que ele fez a Sérgio Paulo, que ele mudaria de nome, esqueceria o passado e não ficaria propagandeando isso. Porque sabe como é, né? De boca ouvido, daqui a pouco a história está conhecida no mundo inteiro. Mas ali eles tinham uma relação de confiança, então ele se sentiu à vontade. Mesmo porque, depois de tudo que Gesiel passou, o que ele mais precisava naquele momento era de alguém com um afeto paternal para ele se abrir, né? Exatamente. Achei interessante também, gente, aqui na frase você tem um finalzinho já. Como se aliviava ao analisar o Cristo, né? Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo que fora vítima. Quer dizer, ele cai em si, olha como é que foi bom eu ter tomado esse caminho, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? E então, ele, ainda falando, eu não sei exatamente qual a parte do texto, eu acho que já passou, mas Simão Pedro fica interessado por conta da afeição que ele tem com o livro de Isaías. E aí ele diz que os pais foram criados segundo a lei de Moisés, que estudavam todo o livro sagrado. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que fui portador, anunciando-nos o Messias, cuja vinda tenho meditado desde a infância. Né? E então, Simão Pedro faz o alvitre para que, a fim de que ele preserve em sigilo a sua história, pudesse mudar de nome.
o que era comum entre os cristãos, né? O batismo e em seguida mudar de nome. E aí Simão Pedro quem vai escolher, para que não te esqueças de Acaia, onde o Senhor se dignou te buscar para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão, porque Acaia faz parte da Grécia. Aí começa. É uma cidade do povoado da Grécia. Começa a saga. Exatamente. Bom, o que é interessante aqui é a Casa do Caminho era organizada. E aqui eu queria fazer uma reflexão. Dentro das casas espíritas, a gente tem diversas frentes de trabalho. Eu acho que essa organização é algo muito sutil, porque às vezes a gente observa dentro das casas uma tentativa de profissionalização do voluntariado, exigências às vezes descabidas, mas a gente também precisa ter disciplina e organização para poder dar conta de tudo. Então a gente vê o tempo inteiro na Casa do Caminho a partilha dos recursos, com o propósito de dar mais a quem mais precisa, né? Que é o conceito de equidade, não é exatamente igualdade. E a gente também vê a preocupação deles em manter a assistência aos pobres junto com a elucidação evangélica. Ele vai dizer: a assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou desarrazoado que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina. O Cristo disse: os pobres sempre os tereis, a mim nem sempre. Então, o palavrório não é exatamente o palavrório, mas é refletir sobre esses preceitos evangélicos para a gente absorver e enraizar esses conhecimentos. Que foi aquilo que a gente discutiu no início, de que Gesiel, mesmo preso e cativo, continuava cismando nas suas reflexões e não esquecendo dos escritos sagrados, né? Então isso é interessante, porque a caridade material e a assistência, ela é absurdamente necessária, principalmente nesses cenários aqui de profunda desigualdade. João, ele fala sobre essa situação, né, de que antes aqui é sinalizado que Pedro ele já estava muito atarefado com a atividade, né, porque estava chegando muita doentes gente. E ele fala nem todos eram curados. Que tem a notícia de que até a sombra de Pedro curava, né? Mas alguns não. Então esses que não eram curados acabavam ficando lá por mais tempo. Então a quantidade de pessoas na Casa do Caminho estava aumentando consideravelmente. Tomando o tempo de Pedro para esses cuidados, deixando de fazer as pregações e falar sobre as notícias da Boa Nova. Isso. Que visa agir justamente na reflexão íntima, na reforma íntima, na aceitação. Por quê? Kardec escreve isso em A Gênese. O pensamento é para o espírito, assim como a mão é para o artífice. Então, se a gente consegue modificar o espaço ao nosso redor, modificando os fluidos, imagine que tipo de transformação o nosso pensamento e nossos hábitos mentais não têm em relação ao nosso próprio corpo. Então, é por isso que as pregações e a difusão das ideias evangélicas são tão importantes. E como Jobson trouxe, a gente acaba não fazendo bem nada, nem a assistência aos pobres, né, para fazer as curas, para o restabelecimento da saúde, nem as pregações evangélicas, né? E aí ele resolve nomear os 7. Isso também está lá em Atos, né? A nomeação dos 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios. E quem estava entre? Gesiel. Estevão agora, né? Estevão. Não entrega Estevão, não, agora Gesiel. Vamos acompanhando. Isso. Mas agora já mudou, né? A partir de agora já. Então, começou para o jovem de Corinto uma vida nova, aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, falando de Sérgio Paulo, que o restituíra à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Então agora ele tinha a possibilidade de multiplicar esses talentos, né? Que ele tinha esse dom da cura. Logo após a nomeação, algumas irmãs de Gesiel, mas teve um pouco mais abaixo, tem uma frase aqui que me chamou muita atenção. Emmanuel diz o seguinte: o moço jamais olvidaria aquele encontro com Cristo à sombra das
tamareiras Aureoladas de luz, falando do encontro de Gesiel à sombra de uma árvore, né? Que a gente fica, às vezes, vendo o encontro de Paulo, que a gente vai ver mais adiante, a gente fica pensando nesse encontro com Cristo, algo, né, que vai ter uma materialização, vai vir um espírito e tal. Numa conversa, ele considerou que aquele, para Gesiel, foi o encontro com Cristo. E aí faz a gente pensar do nosso encontro com Cristo, né, em que momento foi, se já se deu, tal. Eu achei interessante. Perfeito. Não precisou de nenhum aparato espiritual, assim, de materialização, coisa mediúnica para definir, não, agora foi meu encontro com Jesus. Isso. Pode ser num diálogo aí que aconteceu. O fenômeno, né? E então, em pouco tempo, Estevão se tornou famoso em Jerusalém por conta de seus feitos, mas seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos, a sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. No Antigo Testamento tem o livro de Joel, se eu não me engano são 4 capítulos. Aí em um dos capítulos ele vai dizer, né? Vossas filhas e vossos filhos profetizarão. E Jesus também falava isso, né? Não se preocupeis com o que haveis de falar, o Espírito Santo falará por vós. Então a gente vê que, não obstante a formação de Estevão, o profundo conhecimento que ele tinha das letras sagradas, né, que o capacitavam para essas pregações, mas as pregações não eram só um discurso fiel ao texto sagrado, né? As pregações, elas estavam saturadas do amor que ele desdobrava em relação ao entendimento dessas leis divinas. Eu acho isso interessante, porque quando a gente olha, por exemplo, Divaldo, né, um orador aclamado, a forma como passa, né? A irradiação que chega antes da palavra, né? A obra que está por trás, o envolvimento com a mensagem. Então isso é muito interessante. A credibilidade também, né? Que faz você acreditar que aquilo ali realmente é verdade. As pregações, o que me chamava a atenção, justamente com a informação que vem antes, de que por conta do auxílio da comunidade judaica, caso eles acabavam ficando presos a alguns comentários que eles poderiam fazer acerca do Messias. Parecia que em determinadas pregações eles evitavam alguns comentários para não ferir muito aqueles que estavam ajudando. Já Gesiel, agora Estevão, não considerava isso não. Estevão falava mesmo aqui, quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante. Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo na glória, nas novas revelações divinas, indiferentes às lutas que iria provocar, comentando a vida do Mestre com o seu verbo inflamado de luz. Estevão não estava preocupado com a ajuda que viria ou deixaria de vir das comunidades judaicas para a casa do caminho. Ele estava ali corajoso, né, pregando a... Isso é uma postura que deve ser aplaudida? Ou é uma postura temerária? É um esforço sutil, né? Às vezes, declarar a identidade é um sinal de coragem. Tem uma obra de Amélia que ainda me emprestou, Sou Eu, na verdade é organizada por outro autor, né? Que traz os textos dela. Jesus utilizou sempre como portador da mensagem divina o eu sou. O eu sou, ele pode ser substituído de uma forma assim que deixa o significado perfeito por mensagem divina. Eu sou a porta, a mensagem divina é a porta. Eu sou o pão da vida, a mensagem divina é o pão da vida, porque ele era, né, esse intermediário entre nós e Deus. Mas tem alguns momentos que ele fala sou eu, quando, por exemplo, os soldados romanos o prendem, né, no Monte das Oliveiras. E ali ele assume com coragem a sua responsabilidade. Quem é Jesus de Nazaré? A quem buscais? Jesus de Nazaré, sou eu. Então, tem isso também. Às vezes, declarar a sua identidade é um sinal de coragem, de comprovação do seu amor, da sua confiança divina. Mas, às vezes, estrategicamente, para que a gente possa manter a obra divina, a gente vai precisar renunciar. Então, depende muito mesmo do contexto da situação, né? Eu acho que era muito do momento mesmo, né? Do momento. Ele precisava interpretar aquele papel naquele momento, ele precisava botar fogo na cidade. Exatamente. E aí tem uma Essa frase. postura
dele teve um papel importante no desenrolar. Né? Mas adiante, né? Então, se ele se mantivesse com a mesma postura dos outros, talvez não. A história não seria da mesma forma. Mas conte a história, não conte. Não, essa eu estou Você segura aí o foi isso capítulo justamente que ele está próximo. falando aqui, que chamou, que ele falou que ele ficou conhecido na região por conta de É como se ele tivesse mexido, né? Ele No mexeu enxame, para que na a casa de coisa, a abelha, história na veio colmeia. por causa disso. Cada um tem um papel. Na verdade, ele se comportou assim, porque a história teria que ser dessa forma. Ele teria que acontecer isso com ele, então ele teve que se comportar desse jeito. Foi Assim tudo como Pedro uma não história, pôde né? dizer. É. Assim como Pedro precisou negar. A função de Pedro, né? Como aquele que estabelece a paz, concórdia, é o meio termo entre o judaísmo e o cristianismo. Cada um tem um papel, né? E aí tem uma frase muito interessante. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, a sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. É o sonho de consumo de todo orador, né? Essa mensagem impactante. Você que é oradora sabe. E aí a gente vê como o sofrimento pode também ser uma porta de iluminação, a depender da forma como a gente encara, né? Emmanuel tem uma frase: não bastará sofrer, que diz tudo. Sofrimento há vários. A gente pode ficar sofrendo aí, desencarna. Exatamente. Qual lição a gente extrai, né? E aí a gente vê que em poucos meses seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente, e no fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto ao lado de Pedro e João falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável que por intermédio do seu evangelho lhe semearam no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. As melhores perspectivas possíveis, né?